combinado aqui, né, de aguardar que todos já entrassem, ainda faltam algumas pessoas para entrar na sala, mas a gente já inicia agora. Então, eu, antes de mais nada, vou iniciar a gravação, já falei aqui com os professores, com os nossos convidados, o Renato e o Tomé, né? Então, só um minutinho. Então, pronto, agora estamos iniciando aqui a nossa atividade dessa tarde, né, da semana de planejamento, com os nossos convidados aqui, o Tomé de Pádua e o Renato Tanuri. Eu vou fazer uma apresentação breve dos dois, né, mas a princípio já quero agradecê-los pelo convite, em cima da hora, confesso, né, foi na semana passada que a gente fez o convite e felizmente os dois aceitaram, né, participar com a gente aqui para falar da curricularização da extensão, um assunto que é assim, relativamente novo para nós, porque no IFG nós ainda não fizemos, né, não fizemos a curricularização da extensão, apesar de já trabalhar com a extensão há bastante tempo, né? Então, é um desafio e é algo que nós estamos buscando, né, conhecer para conseguir fazer, né, conseguir curricularizar de fato. E a gente espera, né, nessa tarde aqui, trocar experiência com vocês daquilo que deu certo e daquilo que não deu também, né, até para a gente não incorrer, né, nos mesmos erros, né, nos mesmos obstáculos aí que vocês passaram. Então, vou colocar uma apresentação rapidinha aqui, né, para que vocês conheçam um pouquinho mais dos colegas que estão conosco aqui. Vou chamar de colegas porque são de institutos também, né? Então, primeiro, o professor Renato Tanuri, tem formação técnica em eletrotécnica na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, graduação e pós-graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo. Iniciou sua carreira como docente no Cefet, no Espírito Santo, em janeiro de 2003, onde começou a desenvolver os projetos institucionais de pesquisa aplicada e extensão tecnológica a partir de 2009, no IFES. Nessa época, coordenou os programas institucionais de bolsas e voluntariado de iniciação científica e coordenou a implantação do programa de apoio a grupos de pesquisa do IFES. Assumiu a coordenação adjunta de pesquisa em 2010, no campus Serra, onde coordenou a implantação de laboratórios dedicados à pesquisa e à criação e expansão dos grupos de pesquisa. A partir de 2013, passou a atuar como pró-reitor de extensão no IFES, sendo responsável em sua gestão pela implantação do programa de apoio à extensão, que concede anualmente bolsas de extensão para estudantes no IFES, da criação da Secretaria de Cultura do IFES, da criação dos programas em rede e das redes de núcleos de extensão do IFES, entre outras iniciativas estruturantes. Em 2019 e 2020, foi coordenador nacional do Fórum de Extensão, o Fórum Proeste, do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, o CONIF, dando andamento a trabalhos como as diretrizes para a integração curricular da extensão na rede federal, de educação profissional, ciência e tecnológica, dos indicadores de extensão na rede e da estruturação de programas e projetos em rede nacional. Desde 2019, é responsável pela implantação de projetos de extensão em rede nacional na Pró-Reitoria de Extensão do IFES, em parceria com a CETEC e MEC, que somam 215 projetos apoiados até agosto de 2021, com previsão de aplicação de mais de 35 milhões de reais, beneficiando 40 instituições da rede. Então, esse é o Renato, que está com a gente aqui, e agora eu vou apresentar o Tomé de Pádua, Frutuoso, que é servidor técnico administrativo em educação no Instituto Federal de Santa Catarina, extensionista, mestre em educação pelo Programa de Mestrado Profissional em Educação e Tecnológica em Rede Nacional, PROF-EPT, 2020, com foco na curricularização da extensão. Bacharel em Geografia pela Universidade de Brasília, em 2013, diretor de extensão no IFSC nos anos de 2018 e 2019, um dos autores do livro Caminhos para a Curricularização da Extensão. Atua principalmente nos seguintes temas: extensão, curricularização da extensão, cultura e gênero e geograficidade.
Então, vocês puderam conhecer um pouquinho, né, da trajetória profissional e acadêmica dos nossos colegas, né, que vão falar aqui da curricularização, já deu para ter noção que realmente são pessoas que conhecem bastante do assunto. Fernando, você quer falar rapidinho para dar as boas-vindas antes da gente passar para os professores, para os nossos colegas aqui? Bem rapidinho, Aline, mas é só reiterar, né, o nosso agradecimento aí ao professor Renato e ao Tomé pela presença, né, por terem também aceitado o nosso convite aí um pouco em cima da hora. A gente estava ainda em período de férias e organizando a programação aí da semana de planejamento, né, para o nosso retorno às atividades. A gente sabe quantas agendas vão ficando tumultuadas aí, então a gente agradece muito essa compreensão de vocês aí e o pronto atendimento, né? Curricularização da extensão é um tema que nos interessa muito e como vocês já trilharam um caminho aí já há mais tempo que a gente, já passaram por algumas dificuldades nesse processo, já tem uma experiência já acumulada, então a gente gostaria um pouco de ouvi-los, né? Acho que vai ser um momento bastante interessante aí para nós, que vamos agora iniciar esse processo aí para os nossos cursos, né? Superiores, são 2 cursos de engenharia e mais um curso de licenciatura em química. Então, reitera aí o nosso agradecimento e sejam novamente muito bem-vindos aí ao campus Itumbiara do IFG. Bom, e agora a ordem fica com vocês, né? Renato, Tomé, fiquem à vontade para começar. A ideia é que cada um vai fazer uma apresentação e depois a gente abre para as perguntas, né, dos nossos colegas aqui, para a gente fazer um bate-papo também. Então, fiquem à vontade, a palavra é com vocês. Tomé, eu vou pedir para você começar, tudo bem? Tudo bem, então. Vamos lá. Vamos Só. repetir o mesmo arranjo da última vez. Sim, só. A gente já esteve junto no evento recentemente. Acho que Só funcionou bem. compartilhar a Obrigado. tela aqui. Por nada. Apareceu a tela aí? Tá indo, né? Sim. Ok. Eu vou tentar ser bem direto e apresentar, né, a experiência do Instituto Federal de Santa Catarina. Uma parte dessa apresentação eu construí ela no meu mestrado, que foi sobre curricularização da extensão, então uma parte da pesquisa da minha dissertação foi sobre a experiência do IFSC. Na verdade, a dissertação inteira era um estudo de caso sobre a curricularização da extensão no Instituto Federal de Santa Catarina. Então eu vou mostrar um pouco aqui para vocês e uma outra parte dessa apresentação, ela foi construída nesses encontros que a gente tem com outras instituições e também nas capacitações aqui sobre a curricularização da extensão no Instituto. E na dissertação a gente entrevistou algumas coordenações de curso de graduação que já tinham passado pela curricularização da extensão, já tinham modificado o PPC e alguns já estavam implantando as unidades curriculares. E um dos maiores problemas que era apontado por essas coordenações de cursos, né, a pergunta maior que eles faziam assim, era como. O maior problema era como incluir extensão no currículo. Porque o IFSC começou lá em 2015, né, a curricularização da extensão, então não tinha muitos exemplos de como fazer. Então essas pessoas tiveram que trilhar um caminho assim sem muitos exemplos. Então esse trabalho se propôs a criar alguns exemplos, criar algumas ferramentas e apresentar tanto para as coordenações de curso do IFSC, né, do Instituto Federal, como de outras instituições também. Então esse material a gente tem divulgado para bastante gente para ajudar realmente a fazer esse como, né, que é como incluir extensão no currículo. Então vou mostrar aqui para vocês o caso do IFSC. A gente começou a pensar a curricularização da extensão depois da publicação do PNA de 2014, né, o PNA 2014-2024. Então, o PNA é publicado, acho que do meio para o fim de 2014, e ali no início de 2015 é montado um GT da acreditação curricular no Instituto, que culmina na Resolução 35/2015, e essa resolução ela foi revista em 2016. Então, essas duas resoluções, né, que é praticamente uma resolução só que foi revisada, ela indica esses caminhos do como fazer. Porque na época não tinha muita instrução, né? O PNF fala para incluir 10% de extensão no currículo com programas e projetos, mas é praticamente só isso. Não tem diretrizes, não tem uma indicação de como fazer isso na prática. Então essa resolução pensou dessa forma, em como fazer. E
também, né, ali em 2018, a gente incluiu essa obrigatoriedade de extensão em outros documentos do Instituto. A gente incluiu no Regulamento Didático Pedagógico, né, o RDP, que também tem exigência dos 10%, ainda baseado no PNE de 2014, né, em junho ainda não tinha sido publicada a resolução 7 do CNE. E depois, em 2020, na revisão do PDI, a gente colocou a obrigatoriedade de inserção de atividades de extensão também no PPI. Então, a gente tem hoje, na instituição, a gente tem esses 3 documentos que indicam a obrigatoriedade de atividades de extensão nos projetos pedagógicos de cursos superiores. E indo propriamente para a resolução da curricularização, que está ativa hoje, que é a 40/2016 do Consup, ela já apresenta a resposta para muitas dúvidas que tinham e ainda tem bastante aqui quando o NDE vai estruturar um PPC para curricularização. Uma das perguntas que sempre fazem, assim, mas é 10% de quê? 10% das aulas, é 10% do curso todo, é 10%, conta TCC, conta estágio, então conta tudo. O entendimento é que é preciso 10% da carga horária que a pessoa precisa para se formar. Então, nesse exemplo, se um curso tem 4.000 horas, né, que representa 100% do curso, 10% desse curso, dessas 4.000 horas, ou seja, 400 horas, tem que ser transformadas em extensão. Então não é acrescentar mais 10%, é transformar o que a gente já tem com uma metodologia extensionista. Então é buscar mais indissociabilidade. Muitas dessas atividades já são feitas, só que elas não são registradas como extensão, ou não são tão bem pensados numa metodologia extensionista, mas está muito perto. Muita coisa já é feita com contato com a sociedade, atendendo às demandas da sociedade, mas faltam alguns detalhes para que isso seja registrado e entendido como extensão. Então é interessante pensar que a extensão entra como uma metodologia dentro dos cursos. A extensão ela é esse como fazer, como que a gente vai ministrar a nossa aula, como que os nossos cursos serão aplicados em articulação com as demandas da sociedade. A resolução ela indica 2 caminhos principais para a curricularização da extensão. Um desses caminhos, né, é como parte de componentes curriculares não específicos de extensão. Então, um exemplo que eu sempre dou, uma unidade curricular de cálculo. Tem que pegar essa unidade curricular de cálculo, digamos que ela seja de, 80 horas. Eu posso pegar 10 horas dessa unidade curricular e pegar a turma, um grupo de estudantes, e aplicar oficinas de matemática nas escolas do município, ou fazer um curso de matemática com estudantes ministrando essas aulas de matemática. Porque a ideia da extensão é articular os saberes, conhecimentos e habilidades daquele grupo de estudantes que faz aquela determinada disciplina, unidade curricular, naquele determinado curso, e articular esses saberes com as demandas da sociedade. Então, são estudantes que vão aplicar as atividades na sociedade, sempre com a mediação, né, sempre com a orientação de professores e professoras, de coordenadores e coordenadoras dessas atividades de extensão. Então, esse é um tipo, como componente curricular não específico. Então, entra muito naquilo que eu comentei antes, na metodologia, em como a gente vai aplicar essa unidade curricular de cálculo, ou de filosofia, ou qualquer outra unidade curricular que caiba uma atividade extensionista. A gente sabe que tem umas que são mais fáceis de colocar e outras são mais difíceis. Mas isso é o NDE que tem que olhar para o curso, olhar para as unidades curriculares, ver quais professores e professoras tem no curso que podem ministrar essas unidades curriculares com um viés mais extensionista, articulando aquilo que já era pensado para o curso. No meu exemplo aqui, todos os conteúdos que eram pensados para as aulas de cálculo, eles podem continuar sendo trabalhados normalmente, mas uma parte deles serão trabalhados em atividades extensionistas. É isso que vai mudar. A extensão, mais uma vez, ela entra como uma metodologia de como a gente vai ministrar essas unidades curriculares. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, esse segundo caminho, é como uma unidade curricular específica de extensão. Então aqui o NDE vai criar uma disciplina de extensão, uma unidade curricular de extensão.
que é geralmente para execução de projetos. Então, essa unidade curricular aqui no nosso caso, ela vai ter o nome de atividade de extensão 1, atividade de extensão 2, isso uma para cada semestre, né? Então a ideia é que aquela turma, naquele semestre, vai executar um projeto de extensão. Então pode ser que a turma inteira execute um projeto de extensão que foi pensado pelo docente, pela docente, e vai executar ao longo do semestre. E pode ser também que a turma seja dividida em pequenos grupos e cada grupo de estudantes vai pensar em uma intervenção na sociedade. Então eles terão, ao longo do semestre, para pensar a intervenção extensionista, para criar um projeto e para executar. A gente tem sempre que lembrar que a extensão ela precisa ser executada na sociedade. Então não pode ficar só no planejamento da extensão, só no planejamento da atividade. A interação dialógica com a sociedade tem que acontecer. Então, nessas unidades curriculares específicas de extensão, aqui elas têm acontecido dessas duas formas. Ou o grupo de docentes pensa em um projeto e executa ele ao longo do semestre para aquela turma, ou para várias turmas, ou é instigado esse protagonismo discente, em que aquela turma vai pensar as atividades extensionistas para serem executadas ao longo daquele semestre. E um terceiro ponto, que a resolução aqui apresenta, é juntando essas duas, que o PPC pode ter tanto essas unidades curriculares não específicas como específicas. Então, em alguns semestres, tem uma carga horária ali que está diluída em várias unidades curriculares, em outro semestre vai ter só uma unidade específica de extensão. Às vezes um curso escolhe para fazer de um tipo, outro curso escolhe para fazer de outro curso vai escolher das duas formas. Aqui tem sido feito assim, os NDEs é que decidem. A diretoria de extensão e a pró-reitoria trabalha com a capacitação, indicando as resoluções, o como fazer, mostrando outros exemplos de outros cursos, faz a revisão do PPC, mas a decisão do como escolher quais desses tipos é o NDE que faz. Um outro ponto que é bastante importante na resolução é que todas essas atividades de extensão para a curricularização, elas têm que estar de acordo com a regulamentação vigente e tem que ser sempre executado com programas ou projetos. Porque é interessante pensar assim, porque no nosso caso, a nossa resolução de extensão, ela indica que só é considerada uma atividade de extensão aquela que é registrada na pró-reitoria de extensão. Então, mesmo as atividades de curricularização, elas têm que ser registradas na pró-reitoria. Então, aqui, as atividades de extensão elas passam por uma avaliação. Então, tem um comitê de extensão que vai pegar essa atividade de extensão, que a gente registra no SIGA, né, o nosso sistema acadêmico. Então, tem o SIGA extensão, a gente pega a atividade de extensão e vai olhar, da curricularização ou não, elas têm os mesmos critérios de avaliação. Isso é importante para manter uma característica extensionista das atividades, porque a gente sabe que muita gente não fez extensão, nunca fez extensão, muitos professores e professoras nunca tiveram uma atividade extensionista. Então é difícil no começo essa pessoa registrar uma atividade que seja realmente de extensão. Se eu nunca fiz uma atividade de extensão na vida, a minha primeira atividade de extensão ela pode não ser necessariamente uma atividade de extensão. Ela pode ter alguns erros, algumas falhas que não vão caracterizar essa atividade como uma atividade de extensão. Isso é o que a gente tem percebido aqui. Então a gente sempre pede o registro das atividades de extensão na pró-reitoria. E aqui tem como devolver a atividade para ajustes, né? Então às vezes a pessoa submete um projeto, o projeto não está bem caracterizado o papel da sociedade, da comunidade externa, né? Então a gente devolve esse projeto para a pessoa melhorar, para escrever de novo, aí sim depois o projeto é registrado. Então a pró-reitoria de extensão tem atuado dessa forma, na capacitação também, né, da elaboração das atividades de extensão, para poder realmente caracterizar as diretrizes da extensão que a gente tem aqui no IFSC. Outro ponto que é importante, a gente percebeu muito ao longo dessa caminhada, é que as atividades de extensão elas precisam estar minimamente descritas nas ementas das unidades curriculares. Porque a ementa é o documento que indica como aquela unidade curricular vai ser executada. Então, se não tem na ementa dizendo que aquela unidade curricular vai ser executada com atividade de extensão, com a metodologia extensionista, pode ser que isso não aconteça. E a gente já teve casos aqui que o curso ele indicava assim, esse curso tem 10% de extensão.
mas não estava descrito em nenhuma ementa. E tinha um campo separado do PPC falando, tal unidade curricular vai ter tantas horas de extensão, tal unidade curricular vai ter tantas, mas na ementa não tinha nada. E isso acabou que não foi executada a extensão, porque a ementa não direcionava o como essa extensão ia acontecer. Mas assim, é uma descrição mínima que precisa ter na ementa. Não precisa ter a descrição do projeto todo na ementa, porque pode acontecer de eu querer mudar o projeto de um dia, de um semestre para o outro. Pode ser que esse semestre, aquela unidade curricular funcionou com um projeto. No semestre que vem vai ser outro projeto que não funcionou e tal. Então, é uma descrição mínima. Eu vou mostrar alguns exemplos de ementas para vocês. É só para indicar, olha, essa unidade curricular vai ser desenvolvida com metodologia extensionista. Tem tantas horas de extensão. Até para quem for ministrar aquela unidade curricular, saber se organizar melhor. A unidade curricular, ela deve, a carga horária de extensão, não deve integralizar no semestre de oferta. Parece óbvio, né? Mas é que, assim, se tem uma unidade curricular específica de extensão que está atrelada a um projeto de extensão que dura 2 semestres, por exemplo, como que eu vou esperar aquele projeto de extensão terminar para poder integralizar a carga horária de extensão que aconteceu nesse semestre? Digamos assim, se o projeto só vai terminar semestre que vem. Então esse cuidado tem que ter também. Eu posso sim vincular a minha atividade de extensão a projetos maiores, a programas, né, que geralmente duram 2 anos, 3 anos. É possível vincular, mas assim, a atividade de extensão tem que acontecer naquele semestre. Eu não posso ficar esse semestre planejando a atividade de extensão e executar no semestre seguinte. A mesma ideia é a gente pensar num projeto de pesquisa. Esse semestre eu fico organizando, pensando o projeto, mas eu só vou executar a pesquisa no semestre que vem. A pesquisa aconteceu nesse semestre? Não, a pesquisa vai acontecer só no semestre que vem. A mesma ideia é a extensão. Eu não posso deixar que a extensão aconteça só lá no semestre seguinte, porque eu preciso contabilizar as horas esse semestre. Então eu preciso que a extensão aconteça e as horas de extensão sejam integralizadas no mesmo semestre da oferta. Então esse é um ponto que a gente já identificou aqui que às vezes não acontece. Tem muito curso que planeja projetos longos, né, em que a extensão de fato só vai acontecer lá no final. Então, eu não posso contar como carga horária de extensão algo que não aconteceu a extensão de fato. Tanto a resolução 40, né, que é da curricularização, quanto o RDP, eles prevêem a validação de unidades curriculares, né, que é a mesma validação que é feita quando uma pessoa faz um aproveitamento de um histórico, né, que ela cursou em outra instituição de ensino, é a mesma ideia. Só que aqui a validação é feita pelo certificado da atividade de extensão. Então, por exemplo, eu tenho uma unidade curricular atividade de extensão 1 esse semestre, só que eu participei de um projeto de extensão, que tem a mesma quantidade de horas ou mais, né? Esse semestre também, ou semestre anterior, eu posso pegar esse certificado e validar essa unidade curricular. Aqui a validação ela é feita, a pessoa faz uma requisição na Secretaria Acadêmica, né, no RA, Registro Acadêmico, e essa requisição é enviada para a coordenação do curso, às vezes o colegiado do curso aqui define, então o colegiado faz a avaliação, a coordenação do curso faz a avaliação e vai dizer, olha, esse projeto aqui ele é pertinente, então a gente vai validar essas horas. Mas pode ser que também o colegiado não valide, falar, esse projeto de extensão não tem nada a ver com o que a gente pensa para o curso, com o que a gente acredita que é a extensão, então a gente não vai validar. Então isso depende da coordenação do curso, mas a validação é possível. Outro ponto que a nossa resolução traz, e que depois também apareceu na resolução 7 do CNE, é que essa carga horária de extensão ela deve constar no histórico, a carga horária total. Então a gente teve até que fazer umas mudanças no sistema para acontecer isso. Porque antes, em muitos históricos, acontece hoje em dia também, a extensão ela não aparecia no currículo de jeito nenhum. Então a pessoa podia fazer vários projetos de extensão que não aparecia no histórico. Não tinha como colocar isso no histórico. Às vezes entrava como horas complementares, né? E com a curricularização, a extensão ela não é mais complementar. Ela é obrigatória dentro da carga horária do curso. A resolução 7 do CNE traz que a extensão é uma atividade que se integra à matriz curricular. Então a extensão faz parte do percurso formativo e a extensão tem que fazer parte daquele... a extensão vai ajudar a construir o perfil do egresso.
Então a extensão não é mais algo complementar de faz quem quiser, faz se puder, se tiver um tempinho. A extensão agora é para todo mundo. Todo mundo deve fazer extensão. E isso é muito interessante se a gente pensar no ponto de vista da indissociabilidade, né? Porque geralmente todo mundo faz nas graduações, né? Sempre vai ter uma unidade curricular de metodologia de pesquisa, sempre vai ter um projeto de pesquisa no final do curso. Mas e os projetos de extensão? Muita gente se forma e se formou sem nunca ter feito uma atividade de extensão na vida, no curso, né? Então, a curricularização da extensão é para não deixar que isso aconteça, é para que todo mundo tenha pelo menos, né, 10% de extensão nos cursos de graduação. Então não vai ter mais ninguém que vai se formar sem nunca ter participado de uma atividade de extensão. Interessante a gente pensar isso, né? Daqui a alguns anos, todos os professores e professoras, né, que vão se formar com a curricularização da extensão, essas pessoas terão participado de uma atividade de extensão na graduação. Então, a própria curricularização da extensão, para essas pessoas, né, se elas virarem docentes de universidades e institutos federais, já vai ser mais fácil de imaginar como que pratica a extensão, porque todas essas pessoas já vão ter vivido a extensão na graduação. Então, isso vai criar um novo, eu acredito, né? Isso vai criar um novo patamar assim, no ensino, porque todo mundo realmente vai ter feito ensino, pesquisa e extensão. É o que eu acredito e espero também, né? Só para ilustrar aqui, né, aqui são as diretrizes da extensão do CONIF, né, foi publicado no ano passado, e essas diretrizes elas foram criadas baseadas nas experiências de vários institutos federais, né, que também tinham essa divisão de componentes curriculares específicos ou não específicos. Então o CONIF oficializou isso, né, como diretrizes da curricularização da extensão. Então foi oficializado essas duas formas, como componente não específico, como componentes específicos, né? E as diretrizes aqui também trazem essa ideia de incorporar ou integrar as atividades de extensão ao currículo, né? Não é acrescentar, não é um apêndice à extensão, é integrar mesmo, incorporar a extensão. E como diz ali no item A, né, a extensão como metodologia, que a extensão vai ser incorporada à forma como a gente ministra as nossas aulas, a forma como o curso acontece, né? E eu acho isso muito interessante. Aqui alguns exemplos, né? Um exemplo de componente curricular não específico de extensão. Esse aqui, no caso, é um curso de moda, um CST, que tem o NDE que escolheu pulverizar a carga horária de extensão em várias unidades curriculares. Então tem ali gestão mercadológica de moda com 7 horas, técnicas de montagem 7 horas. A ideia é que exista um projeto nesse semestre que vai abarcar todas aquelas cargas horárias ali. Então, esse grupo de estudantes vai participar de um projeto que abarque todos esses conhecimentos e esse projeto vai ser executado ao longo do semestre. Essa é uma forma como o NDE pensou em fazer. E pode ser feito também, por exemplo, ali a unidade curricular de ilustração de moda. Ela tem 7 horas de extensão. Então, pode ser que aquela turma vai executar oficinas de ilustração de moda com as confecções do município. Esse curso está inserido no município que tem um polo de confecção, né, muito, muito forte. Tem várias pessoas que costuram, várias confecções e indústria de fiação, indústria da moda é bem forte ali. Então, dá para fazer oficinas de extensão, atividades de extensão, projetos de extensão, né, aliando o conhecimento do curso com as demandas da sociedade. Então, foi assim que esse curso, como esse NDE decidiu fazer, né? Aqui uma ementa, né, aqui de uma unidade curricular não específica, né, no caso um projeto integrador. O projeto integrador tem 20 horas, 60 horas no total, e 40 horas de extensão. Aqui os PPCs ainda são divididos, né, porque o sistema pede dessa forma, como a carga horária teórica, prática e extensão. A gente sabe que esse não é o modelo mais ideal, que não dá para dissociar a teoria da prática, isso é um debate muito mais amplo. Mas aqui o sistema tem exigido dessa forma, então por isso os PPCs ainda aparecem assim, mas isso está em vias de mudar. A extensão na ementa ela aparece ali na metodologia de abordagem, que a metodologia de abordagem indica que aquela unidade curricular vai ser desenvolvida com atividade extensionista. Então é bem resumido
como a extensão aparece na ementa. É simples uma indicação, assim, ó, ficará a critério do professor, lá embaixo, definir tais atividades de cunho extensionista em conjunto com os alunos. Então, a ementa indica, olha, vai ser extensão, vai ter extensão e vai ser 40 horas. Pode ser que nesse semestre seja de um tipo de projeto, semestre que vem pode ser outro. Então, a ementa dá essa flexibilidade de mudança. Aqui um exemplo de componente curricular específico de extensão, aqui é de uma engenharia mecânica. Então, esse NDL escolheu colocar uma atividade de extensão para cada semestre. Então, aqui, nessa terceira fase, né, eles têm a unidade curricular atividade de extensão 1, que vai juntar todos os conhecimentos ali de cálculo, física, estatística dinâmica, programação, metodologia, e fazer um projeto de extensão. Pode ser que esse projeto ele seja mais focado na programação, por exemplo. Então, esse semestre a gente vai fazer um projeto que é focado na programação, trabalhar com programação com outras instituições, em parceria com outras instituições. Então, esse grupo de estudantes vai trabalhar os conhecimentos de programação. Pode ser que no semestre seguinte o grupo decida fazer, a gente quer fazer algo mais focado na física, ou focado na matemática, no cálculo. Então, pode variar de um semestre para outro, mas sempre esses projetos de extensão vão ser relacionados com o que aquele grupo de estudantes está estudando naquele semestre e já estudou nos semestres anteriores. Por isso que é uma extensão curricular. Tem que ter ligação com o currículo. Lógico que também dá para fazer projetos de cultura, que sejam temas transversais, que são pensados para o currículo. É interessante também pensar de várias formas. Dá para estudar e ensinar, né, música com conhecimentos de física, ondas, matemática e tudo mais, sei lá, xadrez, fazer ligação com matemática. Tem várias atividades que dá para fazer. Mesmo em cursos que são mais das exatas, né? Tem muita gente que pensa, não, a extensão é muito mais para cursos de humanas. Só que não, dá para fazer atividades de extensão em cursos de exatas também. A gente tem que olhar para o curso, para aqueles conhecimentos, habilidades, atitudes, os saberes do curso e pensar como isso se relaciona com a sociedade. E aí a gente pensa no nosso projeto de extensão. Aqui um emento de uma atividade de extensão, né, que é uma unidade curricular específica. A extensão aparece lá na metodologia de abordagem, de novo dizendo que será um projeto registrado no sistema de extensão. Então é genérico, vai ser um projeto. E esse projeto vai ter que ser registrado, e é assim que vai acontecer. E esse projeto ele pode diferir, né, de um semestre para outro. Aqui um outro curso da enfermagem, né, também com unidades curriculares específicas de extensão. Aqui tem uma para cada semestre. A atividade de extensão 1, a atividade de extensão 2, nessa mesma ideia. Um projeto que abarque todos os conhecimentos daquele semestre. Aqui uma outra ementa, e mais uma vez a extensão aparece lá na metodologia de abordagem. Vai ter tantas horas de extensão, né, que serão 40 horas, nesse caso, que é a unidade específica de extensão. Essa unidade vai ser registrada como um projeto e por aí vai. Uma dúvida que sempre surge, principalmente nos cursos de licenciatura, né? No estágio pode? E aqui nesse exemplo, que é um curso de licenciatura em Química, foi um debate grande que a gente teve no CEP, né, o Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão aqui do Instituto, porque a princípio o CEP não permitia atividades de extensão no estágio. Mas depois desse curso, na verdade, esse curso, o CEP aceitou, teve um entendimento de que era possível. Por quê? Que eu vou explicar para vocês aqui. A atividade de extensão foi colocada no estágio supervisionado 1. A ideia não é aquele estágio tradicional onde em que a pessoa vai até um local e executa uma série de atividades laborais, depois retorna para o curso e faz um relatório. Não é esse tipo de atividade de estágio. Para esse curso, aquela turma vai pensar em projetos de extensão e vai aplicar esses projetos de extensão ligados à educação, ligados à licenciatura, vai aplicar esses projetos de extensão em ambientes formais e não formais de educação. Então, é um projeto de extensão que vai ser validado como estágio. E isso é possível, é permitido, aqui a ementa da disciplina, está lá embaixo, descrito como que vai acontecer, né, que é com o desenvolvimento de projetos de extensão. E tudo isso é possível por causa da lei de estágio, que ela diz que as atividades de extensão elas poderão ser equiparadas ao estágio desde que o PPC preveja isso. Então, na época que esse projeto foi aprovado, acho que em 2018 ou início de 2019, o CEP entendeu que é possível.
é possível sim ter extensão dentro do estágio. Mas estágio e extensão não são a mesma coisa, que isso fique bem explicado para todo mundo. São atividades diferentes, com objetivos diferentes. O que tem em comum é que algumas atividades de extensão têm características, digamos assim, ligadas ao trabalho, que podem ser encaradas como atividades de estágio pelo curso. Mas estágio não é extensão. E extensão não é estágio. Mas algumas atividades podem ser equiparadas. Porque a gente entende aqui que a extensão é muito maior do que o estágio. Porque a extensão ela possibilita uma variação de atividades muito maior. E a extensão tem um caráter de intervenção na sociedade. Alguns estágios a gente não pode ter uma intervenção na sociedade. Em muitos estágios, a pessoa vai lá, executa o que a empresa quer, o que a chefia quer e volta, vai embora. A pessoa não pode propor uma intervenção extensionista naquele local. Mas tem alguns lugares que pode. Tem alguns lugares em que é possível fazer uma intervenção extensionista ligada à prática do trabalho. Então, nesses lugares, é possível que tenha um projeto de extensão e que seja equiparado com o estágio. O problema do estágio e da extensão juntas, né, é que o estágio pode ser validado com experiência de trabalho. Né? A pessoa pode chegar com o estágio obrigatório. A pessoa pode chegar com a carteira de trabalho, trabalhou tanto tempo numa empresa e pode validar o estágio obrigatório. Se for um estágio obrigatório que tem extensão, a pessoa vai validar uma carga horária de extensão sem um projeto de extensão. Então esse é que é o ponto que tem que ser pensado aqui, mas isso é uma outra discussão bem maior. Mas nesse caso foi possível, né? Aqui, mostrar algumas customizações que a gente fez no SIGA. Já estou encerrando. A gente precisou colocar no sistema, que tem ali embaixo, o nome das unidades curriculares e a divisão de carga horária. Então tem a divisão de carga horária de extensão, prática e teórica, que é assim que o sistema pede. Essa aqui são unidades curriculares não específicas, né, que fica diluído. Aqui como atividade específica, está ali as 60 horas de extensão, e isso vai para o histórico. Que é aqui um exemplo do histórico, né? Tem ali a atividade de extensão 2, ali em cima, que foi uma unidade curricular que foi validada com a apresentação de certificado. E tem aqui embaixo, no quadro ali, das disciplinas obrigatórias, né? A carga horária de extensão era exigido 180, a pessoa cumpriu 120 e ainda falta 60 para ela cumprir. Essa pessoa ainda não tinha se formado, né? Então por isso a carga horária de extensão aparece assim. Uma outra modificação que a gente fez no sistema é de como lançar as aulas de extensão. Isso aqui é no dia de marcar presença, né? Como se eu vou fazer a chamada. Então a aula hoje foi de extensão. Isso é para controle docente, isso não vai impactar no histórico da pessoa, na carga horária. É só para ter um controle docente, para saber quando que foi uma aula de extensão, quando que não foi. Que é muito mais para as unidades curriculares não específicas. Como todos os projetos de extensão têm que ser registrados e toda turma tem que entrar no projeto de extensão, aquela turma que tem uma atividade de extensão aquele semestre, aquele grupo de estudantes, eles não são nem bolsistas, nem são voluntários, porque é uma atividade curricular obrigatória. Então eles entram no projeto como discente em atividade curricular. Isso garante que eles fiquem na proposta e também garantem que eles tenham seguro. Aqui a gente coloca no seguro todas as pessoas que participam de projetos de extensão. É o mesmo seguro que a gente tem para estágio, né? Estágio obrigatório e tal. Então a gente coloca todas as pessoas no seguro também. Aqui a gente fez o processo, ele é cíclico, né? Mas são essas 4 etapas. A gente vê regulamentação e possibilidades, aí depois passa para a atualização dos PPCs em si, a avaliação dos PPCs e o monitoramento. E tudo isso é contínuo, né? E depois uma nova regulamentação, nova atualização, nova avaliação, novo monitoramento, é como o ciclo de políticas públicas. Então, vou passar rapidamente aqui pelos passos, né, que o primeiro passo da regulamentação e do como fazer, né, que é com a resolução que acontece. Aí o segundo passo, atualizar o PPC de fato e a concretização do documento. Depois, esse PPC passa por uma avaliação para saber se está realmente de acordo ou não com as regulamentações, e hoje isso é feito pela diretoria de extensão. Antes do PPC ser aprovado, ele passa por uma avaliação da pró-reitoria de extensão, e isso não era feito antes. Então, alguns PPCs do início aqui da nossa jornada da curricularização, alguns PPCs saíram em desacordo com algumas regulamentações internas, né?
porque não era feita essa avaliação. Então, depois de um tempo, essa avaliação passou a ser feita e hoje está um processo muito melhor, assim, muito mais harmonizado. E o último passo, né, o monitoramento e a avaliação dos resultados. Isso é muito mais para saber se realmente funcionou, se está sendo implementado ou não, se precisa de mudar, se precisa de alguma mudança nos PPCs, e isso tem sido feito continuamente também. Então aqui o fluxo, né, o PPC sai do NDE, colegiado do campus, do curso, vai para o CEP. Se ele é aprovado, ele vai para o Consup, se o PPC não é aprovado, ele retorna para ser alterado, para depois ser encaminhado ao Consup. Alguns problemas aqui que foram encontrados no processo. Como eu falei, esse aqui era um curso que não tinha nas ementas a curricularização da extensão nem na matriz curricular, mas ele dizia que era obrigatório ter extensão. Então essa turma chegou lá no final do curso e eles não tinham cumprido os 10% de extensão. E o PPC exigia, então esse curso precisou ser modificado para retirar a exigência dos 10% para que todo mundo pudesse se formar, senão ninguém ia se formar. Porque ao longo da formação, aquele curso não ofereceu a carga horária de extensão. E a gente tem que pensar assim, se a extensão é obrigatória e faz parte da matriz curricular, o curso tem que ofertar aquelas atividades de extensão, aqueles 10% de extensão. Não é que os alunos têm que sair correndo atrás como atividades complementares, não, porque não é complementar, é obrigatório. Então a extensão ela tem que ser ofertada para que essas pessoas possam se formar, já que é uma carga horária obrigatória. Um outro ponto aqui que aconteceu de erro, né, que alguns cursos eles estavam no sistema antes do sistema ser atualizado. Então, quando eles foram registrados, não aparecia a carga horária de extensão no sistema, por mais que eles estivessem no PPC, no documento. Então, não ia aparecer no histórico. Aí, qual foi a solução encontrada? Foi de colocar uma anotação, né, uma observação no PPC, com a carga horária total de extensão que aquela pessoa cursou. Então, assim que foi feito para alguns cursos que estavam com a curricularização ok no PPC, no documento, mas não estavam no sistema. Então, foi encontrado esse jeito aí. Uma ferramenta aqui, né, que foi desenvolvida ali com a minha dissertação de mestrado, que é esse site da curricularização da extensão. Então, bota lá no navegador curricularização da extensão, tudo junto, .ifsc.edu.br, você vai cair nessa página, tem bastante material, tem exemplo de PPC para você baixar ali, é bem interessante. E também a dissertação deu a origem, né, ao livro Caminhos para a Curricularização da Extensão. Ele é gratuito para baixar, eu posso mandar o link para vocês depois, vocês podem escanear o QR Code também. O livro ele é gratuito, só precisa entrar no site da editora, baixar o aplicativo da editora, né, e fazer ali como uma compra do livro, mas ele é de graça ali para você ler, digital. Então é só entrar lá. Tem bastante informação sobre extensão e sobre esse processo de curricularização no Instituto Federal de Santa Catarina. Aqui algumas das referências do trabalho todo e muito obrigado pela atenção e a paciência de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Tomé. O Bruno, ele tem uma pergunta. Antes da gente passar para o Renato, o Bruno pode fazer essa pergunta? Tudo bem, Renato, para você? Então tá, Bruno. Primeiramente, boa tarde aos nossos convidados, né? Tomé de Pádua e o Renato. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, no nosso processo interno aqui, assisti alguns vídeos de vocês, vejo que é uma dobradinha aí frequente, né? Entendo perfeitamente o porquê, é um trabalho muito complementar, né? O Tomé de toda a estruturação e parte legal, e o Renato no currículo, né? A minha pergunta, na verdade eu tenho muitas, tenho inúmeras, né? Eu só, naquele momento que eu ergui a mão, era mais para fazer um questionamento quanto ao estágio e extensão, que a minha pergunta é o seguinte: eu consigo, no formato de vocês, só para aproveitar o momento, eu sei que a discussão tem outros pontos, mas surgiu essa dúvida, porque em outras palestras eu não consegui retirar essa dúvida. Que é o seguinte: quando vocês falam em aproveitar extensão para o estágio, e aí a minha visão é que a extensão é maior, muito maior que o estágio, porque o protagonismo é mais latente do aluno, né? E tem que ter o protagonismo central do aluno na extensão, e no estágio, às vezes, ele vai seguir
especialmente na engenharia, vai seguir um procedimento, vai seguir algumas... Né? Esse aproveitamento é feito quando se exacerba, né, se passa o limite de horas, a quantidade de horas da extensão naquele período, naquele projeto? Aí Não, eu jogo para estágio? Como é que é isso? não. Como é que é essa contabilização? É a mesma ideia de pensar como uma metodologia, que aquele estágio vai ser desenvolvido com uma metodologia extensionista. No caso ali da química, né, da licenciatura, são projetos, de modo geral, que vão levar um grupo de estudantes para ministrar algumas oficinas, algumas aulas que têm uma característica, né, da licenciatura, né, de controle de classe, tudo aquilo, de turma, né, e só que isso é uma intervenção proposta pelo grupo de estudantes, não é que aquele grupo de estudantes vai ministrar as aulas que estão previstas no currículo daquela escola. Eles mesmos propuseram as aulas que eles vão dar dentro desse projeto de extensão, ou oficinas de várias outras, sei lá, outras atividades que têm ligação com o curso da licenciatura em Química. Então, é nesse sentido. Então, todas as horas que estavam, no caso do curso ali, eram, acho que 100 horas, né? O estágio valia como 100 horas. E 80 dessas 100 são executadas como atividades de extensão. Então, a extensão, ela está dentro daquela unidade curricular. E é entendido como estágio a prática extensionista nesses ambientes formais ou não formais de educação. É nesse sentido. Que aí já não funcionaria, né, para alguns estágios em engenharias que são muito em empresas, né, muito fechados e muito mais aquele estágio mais tradicional, né, a pessoa vai lá, executa um trabalho e depois retorna. Para alguns cursos realmente isso não funciona. Eu lembro de um relato nos cursos de agronomia, né, eu tive uma reunião com o pessoal da agronomia e eles comentaram, olha, para alguns estágios isso é possível, principalmente em pequenos produtores, pequenas produtoras rurais. É interessante fazer um projeto de extensão e entender isso como uma prática de estágio, porque é uma prática laboral, mas ela ao mesmo tempo é intervencionista. Só que para outras atividades de estágio já não vai dar. Para uma pessoa que vai estagiar numa empresa e que pensa às vezes em contratação, essa intervenção, às vezes, ela não é possível, né? Então tem esses dois vieses aí que a gente tem que pensar antes de colocar a extensão no estágio, né? Por isso que é um tema bem delicado mesmo. Renato, você pediu a palavra aí você pode complementar e já ficar com a fala para sua apresentação, ok? Tudo bem. A gente fez essa discussão aqui no IFES também, sobre estágio e atividade de extensão, tanto de equiparar a atividade de extensão como estágio, quanto vice-versa, né? Porque tem os dois casos, né? E, de fato, a gente tem programas de extensão que constroem planos de estágio cujas atividades são coerentes com os princípios da extensão. Então, a gente tem ali o protagonismo do estudante, em algum processo de impacto na sociedade, né? A organização onde ele vai atuar. Dependendo do tipo de organização que ele atua, isso afeta um grupo social, então tem também impactos que vão além da organização na qual ele estagia. Ou seja, por exemplo, ele está estagiando no Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural. Como estagiário, ele vai trabalhar com extensionista, atendendo pequenos produtores, enfim, um público que é até prioritário para a extensão, fazendo assistência técnica, enfim. É um estágio que tem a sua característica, né, de extensão. Agora, o vínculo que o estudante tem com aquela organização é como estagiário. Ele poderia ter um vínculo como voluntário, poderia ter um vínculo como bolsista no projeto. Agora, o que vai definir de fato essa equiparação é a característica do plano de trabalho. Então, não dá para dizer assim, é ou não é, né? Depende de como foi construído o plano de trabalho, qual é o propósito e o que motivou aquele vínculo de estágio, né? E aí, cada caso é um caso mesmo, não tem jeito. É uma coisa que eu disser assim, todo bolsista é de extensão? Não, depende do plano de trabalho dele. Tem plano de trabalho está associado predominantemente com
pesquisa, nem por isso ele vai deixar, às vezes, em algum momento, de fazer uma interação, às vezes até exercer algum impacto, mas aquilo tem característica, por exemplo, de iniciação científica, porque foi aquilo ali que motivou aquele plano de trabalho. Né? Agora, dizer, isso é só pesquisa, às vezes nem é pesquisa, né? Iniciação científica, a gente não pode dizer que é pesquisa, né? É uma atividade de formação, né? Que acontece sistematicamente como parte das ações estruturantes da pesquisa, né? Então, é assim que a gente está encarando, né? Agora, é lógico, cada instituição acaba fazendo também as suas discussões internas, né? Enfim, e chegar a outras conclusões, estamos aí para compartilhar, tá bom? Então, seguindo aí a sugestão da Aline, já vou iniciar aqui a minha fala e vou pedir para vocês falarem no início, né? Eu vou pedir para vocês escreverem umas palavrinhas aqui nesse link. Vocês podem fazer isso, por favor? Tem uma pergunta e umas palavrinhas para vocês escreverem. Preciso ter uma ideia aqui do que esse grupo de mais de 55 pessoas pensa sobre extensão, né? Queria que vocês escrevessem 3 palavrinhas que vêm à cabeça de vocês. Quando vocês estão conseguindo acessar? Ok. Está começando a ficar interessante aqui esse resultado, hein? Já vou compartilhar com vocês, eu não compartilho logo no início para não induzir, né? Aqui, legal. Acho que já tá dando para a gente compartilhar. E... olha só de onde é que a gente está partindo, pessoal. Que legal que está... o que está pintando aqui nesse grupo, né? É muito bacana ver que as palavras conhecimentos, comunidade, sociedade estão aparecendo bem no centro, né? A palavra comunidade está aparecendo ali com muita ênfase, né? Nós vamos falar disso. Aplicação, prática, protagonismo, missão institucional. Não é caridade, né? É interessante isso. Dizer o que não é e o que é e o que não é, né? É bacana. Integração, fora da escola, mão na massa, ligação com a sociedade, muito legal, pessoal. Então, temos um time aqui que eu acredito esteja bem informado a respeito da extensão. Eu não esperaria um resultado diferente em termos de esclarecimento acerca do tema, né? A gente já tem algum relacionamento com o Instituto Federal de vocês, é o Instituto Federal de Goiás. De Goiás. Aqui nós vou temos falar também que é o goiano. Porque tem um goiano aqui nós também, temos mas é goiano outro. também. A gente já sempre conversou muito com os pró-reitores daí do Instituto Federal de Goiás, sempre foram pessoas muito atuantes no fórum, né? E pessoas muito comprometidas, né, com essa parte, né, da estruturação, da extensão dos princípios, né? E aí, pessoal, vou mostrar para vocês uma apresentação muito curtinha para exemplificar o desespero que acontece, em muitos casos, né, eu diria desespero mesmo, quando uma pessoa que nunca fez extensão, nunca se envolveu com TI, existem muitas, tá? Muitas. E quando fala, olha, a gente vai ter agora que fazer atividades de extensão, de projetos, de programas de extensão nas disciplinas. Aí, às vezes, a pessoa pensa isso aqui, ó. Está aparecendo aí para vocês? Está. Então, eu tenho minha turma aqui com 40 alunos, às vezes mais, e eu vou ter quantos projetos aqui? Toda vez que eu tiver uma turma, eu vou ter que fazer quantos projetos? Como que eu vou ficar, né? Nessa história aqui. Desse jeitinho, né? Burnout. E aí a gente vai dialogando com os colegas para que
as pessoas compreendam que, da mesma forma que o ensino se estrutura e de uma maneira particular, a extensão também tem sua forma de construção institucional, que aqui eu estou fazendo uma construção hipotética, tá? Mas é o que a gente considera que seria interessante para ações estruturantes. Por quê? Os currículos, eles não são criados, os cursos, chamados cursos regulares, né, cursos superiores, mestrado, doutorado, curso técnico, ele não é criado para ter um fim daí a 2, 3 anos acabar, né? A gente abre um curso com uma visão de que ele seja perene, que ele se transforme, mas que ele se torne uma atividade contínua. Por isso que eu entendo que a oferta é regular, porque ela tem regularidade, não é porque as outras são irregulares, é porque aquela oferta tem uma regularidade. Tanto é que, para parar de ofertar, tem que pedir autorização, né? Ao Conselho Superior. Aqui no IFES é assim, acredito que aí seja também. Então, a gente está fazendo esse exemplo aqui com programa, porque programa é uma atividade interessante para a gente construir integração com o currículo, porque programas também são atividades, ações de extensão, modalidades, né? É uma modalidade de ação de extensão, tem 5 modalidades, essa é uma delas, que é estruturante do ponto de vista da relação com a sociedade, porque ela é de longo prazo. Né, de longo prazo. A gente não faz um programa de extensão para ele acabar daqui a 1 ano, 2 anos. A gente faz um programa de extensão em busca de uma integração importante, relevante e de alto impacto com um setor da sociedade, um segmento da sociedade que é prioritário naquele território. Então, aí em Tumbiara, por exemplo, no território de influência direta de vocês, que deve ser o município e os municípios vizinhos, no mínimo, possivelmente até mais, vocês venham a chegar à conclusão que, olha, nosso relacionamento aqui com... Eu não conheço a região, vocês me desculpem, tá? Mas tem uma aqui que é aplicável a qualquer região. Nosso relacionamento com a rede pública de educação básica é crítico. É sensível, é crítico, nos afeta muito e é estratégico. Então, vamos constituir um ou mais programas duradouros, com uma visão, né, de uma construção progressiva, um aprofundamento dessa relação com as redes públicas de educação básica do nosso território aqui de influência direta. Isso é um exemplo, né? E a partir daí a gente começa a fazer outras ações, porque um programa, ele tem uma cara parecida com o de currículo também. O currículo não tem lá os componentes curriculares específicos e as disciplinas. Por exemplo, tem lá um conjunto de disciplinas, tem o estágio, tem as atividades curriculares de extensão agora, tem outras coisas também. Programa de extensão também. Ele tem um conjunto de atividades que faz o programa funcionar, né? Em ciclos, ou conforme a realidade, né, daquele público que a gente quer impactar. E essas ações, elas constituem conjuntos de atividades. Então, as atividades, elas fazem parte do planejamento dessas ações. Então, essa aqui de cima, aqui, ó, essa aqui de cima, por exemplo, ela pode ser um projeto, e de baixo pode ser um curso. E o programa, ele tem as suas atividades inerentes ao programa, né, de articulação com a sociedade, mas também, todo ano, ele lança, ou todo semestre, um projeto que avança num determinado sentido, ou que atua num determinado ambiente, no caso aí, uma determinada escola, eu vou ter aqui 6 escolas para atender em ciclos coincidentes com o ano letivo. Eu posso organizar essas atividades que impactam diretamente o ambiente da escola, com projetos que têm duração de 1 ano e são cíclicos. E 2 vezes por ano nós vamos fazer eventos de integração entre todas essas escolas. Então, percebe? É uma construção que agrega diversas atividades, e cada atividade dessa tem um ou mais conjuntos, cada uma dessas ações, desculpe, tem um ou mais conjuntos de atividades num planejamento que está associado aqui, no caso, a conjunto de pessoas, né? São pessoas que... Então, é uma questão de planejamento. É o que vai fazer, quem vai fazer,
como é que entra a história da curricularização aqui, da integração dessas atividades ao currículo? Pois é, como que a gente está fazendo a leitura aqui no IFES? O que a gente integra ao currículo são as atividades de ações de extensão. Então, as ações de extensão estão aqui nesse lado, certo? E as atividades compõem as ações de extensão. Então, a gente tem ações vinculadas, conjunto de ações vinculadas, sendo que as mais abrangentes são os programas, depois vem os projetos, que tem tempo delimitado, mas são ações estruturantes também. E por isso, pelo fato de elas serem ações estruturantes, que elas foram evidenciadas no PNE como as formas de concluir as atividades de extensão curriculares. Quer dizer, no âmbito de projetos e programas. Aqui eu botei programa, mas poderia ser um projeto. Então, quando a gente tem uma turma de 40 alunos, não é igual fazer a loucura que é a gestão de TCC, por exemplo, hoje, que é um negócio assim, que eu acho que a gente tem que rever, né? 40 TCCs numa turma. Eu acho isso aí, assim, que a gente precisa rever esse tipo de estrutura, mas vamos nos concentrar aqui, por enquanto, na extensão, né? Então, aqui a gente tem equipes, e, além disso, as ações de extensão têm suas equipes, certo? Então, aqui a gente tem os alunos que se envolvem com as atividades curriculares de extensão, que aí o Tomé exemplificou muito bem quando ele falou, discentes em atividades curriculares. Existe até um registro disso na ação de extensão. Como que aquele discente participa? Ele é bolsista, voluntário ou é discente em atividade curricular? Os discentes em atividades curriculares estão aqui, associados às atividades. Essas atividades compõem todo o conjunto de atividades da ação? Não necessariamente. Você pode recortar um conjunto de atividades que vai ter uma contribuição para a aprendizagem daquele grupo de estudantes, e quem vai te ajudar a executar são outros estudantes, outros docentes e técnicos administrativos, né, servidores técnicos administrativos, que fazem parte dessas equipes das ações vinculadas, programas, projetos, eventos, cursos, prestações de serviço, vinculadas à ação, né, de mais abrangente, que é o programa. Então, a gente tem uma construção de equipes nas ações de extensão. E, assim, é muito interessante perceber que as pessoas não visualizam isso. Olha que interessante. Porque, de fato, é uma atribuição que é colocada de forma marginal hoje, no seguinte sentido: ela fica à margem de uma cultura que contempla o planejamento das atividades de ensino. E o que sobrar de tempo, ou às vezes até em tempo extra-jornada, se faz o resto. E esse resto, normalmente, são as ofertas eventuais de ensino para qualificação profissional, os chamados cursos FIC, os programas e projetos de extensão, as ações de extensão e as atividades de pesquisa. Normalmente elas ficam marginais numa cultura centrada no ensino e na gestão do tempo do docente focada no ensino. E agora a gente tem essa mistura, né? Assim, o currículo passa a ter atividades de ensino e atividades de extensão. Isso muda todo o conceito também e faz com que grupos de pessoas que antes não se enxergavam passem a se enxergar como tais, né? As pessoas se veem, se enxergam, se conversam, mas às vezes elas não sabem o que o outro está fazendo. Elas não conhecem tudo que está sendo desenvolvido, às vezes, dentro de um campus que é pequeno, que nem é tão grande. Isso não entra nas rotinas de planejamento, não entra na discussão coletiva, até porque essa discussão, né, pessoal, é uma discussão muito restrita, né, se a gente for considerar. Então, eu queria também levantar algumas questões aqui para a gente poder fazer uma interação nesse segundo momento, que eu acho que o mais interessante aqui vai ser a gente bater papo, né, interagir e tal. Primeiro, da nossa intenção de enxergar a integração curricular da extensão como uma oportunidade, e não como um problema. Isso aí é fundamental. Se a atitude for enxergar isso como um problema,
aí a gente vai ter dificuldade de construir alguma coisa, porque essa construção é coletiva. E essa construção coletiva se dá num ambiente em que a cultura de trabalho do docente é individualista. É cada um com a sua disciplina, pelo menos eu acho que, assim, dentro da minha experiência de docente de quase 20 anos, é assim que eu sempre vi a história. A gente divide lá as matérias, tem a sua, tem a minha, tem a dele, ou dela, e vai cada um trabalhando a sua disciplina, né, com planejamentos conduzidos exclusivamente por uma pessoa, que é o professor ou professora que dá aula daquela matéria, né? E acaba gerando até sentido de propriedade também. As pessoas se apossam das disciplinas e ficam anos ali desenvolvendo de maneira sem dividir nada. Ninguém sabe, na verdade, o que está sendo ministrado nessa sala de aula, só os alunos e o professor que está lá. E isso aí dá um sentido de que, vamos fazer assim porque é mais fácil, porque cada um decide o que faz e tal, fica mais independente, fica mais fácil de trabalhar, né? Mas não, isso aí fica mais difícil de trabalhar, porque trabalhar sozinho gera sobrecarga de trabalho. Trabalhar em grupo gera esforço para gerar consenso, gera esforço de negociação, gera esforço de debate. Né? E aí a gente entra numa outra discussão que vai ser mais própria aí do nosso colega Tomé, que é da área de geografia, que eu não vou me aprofundar. Mas, como professor, trabalhador da educação há muito tempo, eu enxergo que o espaço da construção coletiva nas instituições não existe, via de regra. A gente tem uma reunião de coordenação ali que trata de uma pauta muito específica, geralmente não é um espaço muito bem querido, né, pelas pessoas, é visto como uma atividade enfadonha, é uma atividade um pouco produtiva, é uma atividade difícil, né, de suportar às vezes, se ela se repete ao longo de vários momentos, se ela se torna frequente, existem críticas, né, por que a gente está em tanta reunião, vamos acabar com isso, né, enfim. E não existe o espaço da construção coletiva, né. E uma das características da extensão é a construção coletiva. Então, a gente começa por aí. Estamos numa cultura de planejamento individual, temos que começar a pensar conjuntamente. Numa atividade que está acabando de surgir no cenário, como atividade obrigatória integrada ao currículo. Percebe? Então, às vezes, o fato da pessoa não saber os princípios da extensão, nunca ter feito extensão, é de menos, tá? É a nossa cultura organizacional, eu digo isso também com relação à nossa cultura aqui no IFES, acredito que várias instituições tenham isso, tem características muito complicadas. Por exemplo, outra característica, além do individualismo, né, do trabalho docente, é essa semaninha padronizada que a gente faz, que vai repetir toda semana, 7 da manhã, 9 da manhã, aula de tal coisa, tal, não sei o quê, segunda, quarta e sexta, terça e quinta, segunda e quarta e sexta, e vai dividindo ali as caixinhas e pronto. Aí repete aquilo. Pá, pá, pá. Qualquer coisa que acontece atrapalha aquela ordem, né? Tá fazendo um evento aí, tá atrapalhando as aulas. Quantas vezes a gente não ouve isso enquanto extensionista? Você está fazendo um projeto, tá atrapalhando as aulas. Tudo que a gente faz que de alguma coisa não se adequa a esse ritmo padronizado semanal, que empurra qualquer outra atividade para o contraturno, e isso gera uma dificuldade enorme de participação do estudante, se torna algo que atrapalha o ensino. E aí eu comecei a inverter a pergunta, eu falei, vem cá, o que o ensino está atrapalhando? Essa forma de fazer ensino está atrapalhando também, né? Será que a gente está tentando construir alguma coisa, algum espaço aqui, que essa organização de atividades está atrapalhando, né? Porque, assim, eu tive uma experiência pessoal de visitar uma outra universidade, era uma universidade de ciências aplicadas, em que não existia essa semana padronizada. Existia um calendário de atividades e existia tempo de produção de equipes orientados por professores e técnicos em diferentes momentos da semana, eventos em que se organizavam para poder socializar os resultados, apresentar e discutir os resultados do trabalho que estava sendo feito nos componentes curriculares. Era uma montagem de currículo completamente diferente da nossa aqui no Brasil.
E, ao mesmo tempo, aquela era uma universidade de ponta. Então, quer dizer, não era uma coisa de baixa qualidade. Então, a gente não pode assumir que nós vamos fazer diferente, nós vamos baixar a qualidade, porque esse assunto sempre surge, né? Vai baixar a qualidade. Mas não tem sempre, né? Então, assim, tem essa questão da cultura que dificulta muita coisa, né? Um outro ponto que eu queria colocar aqui é sobre capacitação, tá, pessoal? Porque, como proreitor de extensão, como extensionista antes disso, a gente sempre via aquela coisa assim, mas ninguém sabe o que é extensão direito, alguém tem que explicar isso direito, tem que fazer um curso, né, para falar de extensão. Eu acho que tem, mas também tem outra coisa sobre a qual a gente tem que falar, que é sobre currículo. E eu estou chegando à conclusão que a nossa comunidade docente sabe menos de currículo do que de extensão. Eu estou tendo essa impressão, sabe? Porque eu tenho observado formas de construção de currículos que está muito baseado em tradição e adaptação de currículos anteriores ou de uma cultura de formação que se perpetua a partir da matriz da universidade ou do próprio instituto em outras unidades ou de outras instituições de referência, que são instituições com bons resultados, levando em consideração algumas formas de avaliação, porque o resultado está sempre sujeito à maneira como você avalia, né? E a avaliação muda e o resultado vai mudar, né? Como é que ficaria, por exemplo, a avaliação dessas instituições com outros critérios? Porque a gente vai começar a ser avaliado em função de outros critérios. É isso que está na resolução do CNE, inclusive para o recredenciamento institucional. Certo? Então, assim, não dá para fazer um negócio de baixíssimo impacto ou pouquíssimo aderente aos princípios da extensão e achar que isso vai ter um resultado legal de avaliação ou de impacto mesmo, ser significativo para a sociedade. Às vezes, na teoria, ele tá atendendo, né? Mas a gente precisa evoluir, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, para isso também, ter compreensão do que é o currículo, e qual é a função que essa atividade faz. Então, eu tenho observado alguns PPCs que colocam uma caixa lá escrita assim, extensão, 400 horas. E pronto, resolveu o problema. Está lá no PPC. Isso aconteceu. Aí a gente não tinha ainda regulamentado as atividades, como é que fazia a inserção, ok, tá lá, né? Mas isso gerou muitos problemas, está gerando muitos problemas. Por quê? Foi esse tratamento que o Tomé colocou aí, que tem 400 horas de extensão para você cumprir aí, se vira, tá? Chega aqui com o certificado. E não pode ser assim, né, pessoal? Porque a gente não faz isso com o ensino, né? Tem 60 horas de cálculo aí, se vira aí, depois chega aqui para fazer a prova. É assim que a gente faz? Não, né? A gente tem um trabalho organizado pelo professor, planejado pelo corpo docente, monitorado pelo NDE, chegando ao ponto de que no TCC é cobrada a edição do livro que é usado, a bibliografia complementar, a carga horária para cada item, tudo isso lá é colocado lá, né? E por que a gente vai pegar todo um conjunto de atividades que tem o objetivo de interligar isso com a realidade, por exemplo, do mundo do trabalho, né? Porque nós estamos falando de educação profissional, se a gente for olhar o campo de trabalho, então, dos egressos, onde que eles vão trabalhar? O que eles vão fazer? Por que a gente também não tem essa abordagem, né, de integrar essas pessoas nesses ambientes com atividades de extensão? É uma das formas da gente pensar a estratégia da extensão. Assim como questões do território que estão ali explodindo, né, de oportunidades, às vezes. Vou dar um exemplo pequeno aqui para vocês. A Associação Capixaba de Tecnologia, de mais de 200 empresas da área de tecnologia, está cheio de vaga de emprego aberta, pagando bem. Eles estão pagando R$ 1.200 estagiário de 4 horas aqui no estado. Então, assim, falaram, gente, forma a gente aí, pelo amor de Deus. Eu falei, nosso processo de formação não dá conta dessa demanda, a gente vai precisar fazer extensão.
incluir mais pessoas nesse movimento da formação na área de tecnologia, para plantar para daqui a pouco ter os profissionais no volume maior. Não é o processo que existe hoje que vai dar conta de escalar o que a gente precisa. E aí estou trabalhando com essa associação empresarial a perspectiva da inclusão como forma de abrir mais área de trabalho e ter mais profissionais disponíveis. E, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar a organização dos trabalhadores, né? A gente tem que trabalhar o perfil do profissional na perspectiva da educação cidadã, que é uma característica da rede federal. Então, assim, sem abrir mão, lógico, dessas coisas que são fundamentais para nós. Agora, quem vai sensibilizar esse estudante, que às vezes é um estudante de 8º, 9º ano, né? E um dos projetos que a gente está desenvolvendo com a CETEC, que deve ter aí no IF Goiás, é o projeto de iniciação tecnológica. É um projeto de caráter extensionista, realizado na rede pública de educação básica. Enfim, a gente pode multiplicar isso com estudantes de uma das áreas mais resistentes à implantação das atividades curriculares de extensão, que são as áreas tecnológicas. Percebe? E começar a produzir mobilidade social positiva por meio da educação profissional. Então, assim, e isso aí vai desenvolver o que nesses estudantes? O que eles aprendem quando eles vão realizar uma oficina de iniciação tecnológica numa escola, ou com público de outras áreas de formação que queiram, né, se envolver agora, a partir de agora, com tecnologia? Eu só estou dando um exemplo, tá? Em uma área, um projeto. Mas é uma atividade que vai promover o quê? Interação, liderança, organização de tempo, capacidade de planejamento, gestão de projetos, né? Que são atividades fundamentais para qualquer profissional da área de engenharia, da área de tecnologia. Aliás, principalmente na área de computação, a gente está sofrendo muito com a falta dessas chamadas soft skills, que de soft não tem nada, né? Muito mais difícil você lidar com o ser humano do que você aprender a linguagem de programação, né? E a gente não tem espaço para desenvolver esse tipo de aprendizagem no currículo hoje, né? Em geral, aí nos cursos da área de tecnologia, essa parte aí fica faltando, né? Não dá tempo, como se tivesse tempo também para desenvolver todo o conhecimento dessa área num curso. Não dá, né? Porque a gente vai promover ali a capacidade do estudante de ter autonomia no seu processo de desenvolvimento profissional. Bom, pessoal, esses pontinhos que eu queria levantar para vocês, né? A gente fez uma interação aqui no início para falar de conceitos básicos, eu vi que vocês estão inteirados aí, falamos um pouquinho da angústia, né? De imaginar que nós vamos ter que dar conta sozinho de 40 projetos todo semestre, o que não é verdade. Podemos e devemos trabalhar coletivamente com todos os desafios inerentes a isso. Não é fácil. Não está dentro da nossa cultura, não estamos acostumados, em geral, não estamos abertos a compartilhar nossas decisões enquanto docentes. E eu aplico isso a mim mesmo também. Sempre trabalhei como docente decidindo as coisas sozinho, né? E sempre encarei uma interferência nesse processo de decisão como perda de liberdade. Mas a gente tem que saber que, bom, vou perder a liberdade desse sozinho, mas o que eu vou ganhar com isso? Né? Colaboração, né? Eu acho que é importante essa dimensão trabalho coletivo, né? Entender que essa integração se dá no campo das atividades, que tem toda uma estrutura que precisa ser fortalecida nos programas e projetos, reconhecida como importante e não tratada de maneira marginal. E, por fim, a capacitação, né? A gente precisa também entender mais sobre currículo, não apenas só sobre extensão. Esses aí são os pontos, normalmente, que eu discuto aqui com a minha comunidade interna, que eu costumo levantar também nessas apresentações que, de vez em quando, a gente faz, né? Obrigado, tá, pelo espaço, e fico à disposição para a gente dialogar. Acho que é importante essa interação também. Obrigada, Renato. Muito bom ouvir você, ouvir o Tomé também, né? São falas assim, muito esclarecedoras, principalmente para nós, né, que vamos adentrar nessa questão aí da curricularização, estamos correndo para aprender sempre mais. Eu vou abrir aqui, né? Podemos abrir, né, Fernando, para algumas perguntas, que ainda tem uns minutinhos. Se Sim, alguém, Aline. então,
quiser fazer perguntas, né, pode escrever, fazer diretamente aí para os nossos colegas aqui, né, tanto para o Tomé quanto para o Renato. Então, a gente deixa em aberto aqui para vocês. Tirar aí suas dúvidas, né, fazer algum comentário, fiquem à vontade aí. Bruno? Tá bom, eu vou aproveitar então que a turma está mais tímida. Professor Renato e Tomé, a minha maior preocupação aqui, no nosso caso, são com os prazos, né? Nós temos uma dependência muito grande de movimentação da instituição como um todo, né? Nós estamos falando de o nosso NDE e os demais professores do colegiado transformar um curso, né? Nós precisamos transformar a instituição inteira, setores inteiros, sistemas, enfim. Aí eu queria um pouquinho do relato, tanto do Tomé quanto do Renato, desse processo, né? Eu acompanho o material do CONIF, tem as etapas, a etapa de sensibilização, execução, enfim. Mas eu queria um retorno de vivência disso, né? Desse processo de transformação. E o que pode ser feito para a gente acelerar, né? Porque o prazo está aí, né? E já está prorrogado, inclusive. Sim, aqui, como o nosso processo começou ali com base no PNE, né, ele tinha mais tempo, né, ele finalizava 2024, o entendimento era que a gente teria bastante tempo, né? Então foi muito mais livre, digamos assim. Não era Quando a regulamentação foi feita, ela não trazia... Ela apresentava algumas sugestões de prazo, mas não determinava que todos os cursos fizessem todas as modificações ao mesmo tempo, né? Então, cada NDE encontrou seu caminho. E isso tem o lado positivo, de que cada NDE teve liberdade para escolher, digamos assim, fez no seu tempo, né? Mas também, analisando o macro, né, da instituição, hoje a gente está com próximo de 30% dos cursos curricularizados. Então, tem essa parte ruim também, de que não teve essa, digamos assim, essa cobrança, olha, a gente precisa fazer até tal data, todo mundo precisa fazer e vamos fazer. Isso não aconteceu aqui, mas eu sei que aconteceu, por exemplo, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, que é o professor Fabrício, eu tive que ir em alguns momentos, ele comenta, eles já estão com praticamente 90%, acho que faltam 4 cursos só para eles finalizarem, né, completar 100% dos cursos curricularizados. E lá eles fizeram todos os cursos ao mesmo tempo, praticamente. Então, eles publicaram a resolução, eles começaram depois do IFSC, eles começaram acho que em 2018, acho que é a resolução deles de 2018. E ele já foi assim, não, publicou a resolução, todo mundo vai fazer, então todo mundo foi trabalhando ao mesmo tempo. Então eles encontraram um caminho muito mais rápido. Mas também lá eles trabalham muito mais com licenciaturas, então eles têm vários cursos que também são, digamos assim, repetidos, né? Tem um PPC de licenciatura em Química, mas esse mesmo PPC é replicado em vários campos, então tem essa configuração, que aqui já no IFSC não tem tanto, são vários CSTs muito diferentes uns dos outros. Aqui a gente tem bastante CST em engenharias. A gente conseguiu fazer mais fácil nos CSTs a curricularização, nas engenharias é um pouco mais difícil, mas tem surgido agora bastante. E realmente a gente não tem uma homogeneidade no processo. A gente indica os caminhos, a gente faz a capacitação, essa parte de sensibilização foi feita bastante e é a parte mais difícil. Eu estou participando de uma comissão de curricularização do Instituto Federal Fluminense e a gente está agora nessa parte da sensibilização e é a parte mais difícil, assim, que vem muito é a estranheza do novo, né? Geralmente as pessoas que não trabalharam com extensão, não, é um pouco disso que o professor Renato comentou, vou ter que mexer no meu currículo, na minha disciplina, vou ter que mexer nas minhas aulas, vou ter que mudar. Então tem bastante resistência nesse ponto. Vencendo essa primeira resistência é um pouco mais fácil. Aí geralmente as pessoas param e pensam, tá, beleza, eu entendo que é importante fazer extensão, e agora a gente vai pensar no como. Então, a primeira etapa da sensibilização é a mais complicada, é que a gente recebe mais ataques quando a gente propõe essas mudanças, porque ninguém gosta de mudar, né? É confortável ficar
naquele PPC ali, daquele jeito, dando as aulas daquela mesma forma. E toda mudança ela gera esse desgaste, né? É doloroso fazer algumas mudanças às vezes, mas a longo prazo a gente tem visto que isso que é melhor. O grupo de estudantes que se forma com extensão curricularizada tem uma outra visão de mundo. A gente tem bastante relatos de estudantes que fizeram extensão curricularizada, né? Ou não curricularizada também, mas que isso impacta muito na formação discente. Então a gente tem que olhar para esse lado. Não é focar, olha, é obrigatório a gente fazer. Não. Como a extensão ajuda a gente a transformar o perfil do nosso egresso para pessoas que vão se inserir no mundo do trabalho de uma outra forma. Então a extensão vem trazer muito mais competências para as pessoas, né, que vão se formar. Então acho que o foco é esse. Não focar na obrigatoriedade legal, mas focar no quanto a extensão vai ser boa para a formação estudantil. Falar um pouquinho do prazo, né? A primeira vez que teve essa história de atividade de extensão em currículo foi em 2001, né? Ou seja, nós já estamos falando de 20 anos em que está na lei. Isso não é que é uma ideia, né? Está na lei tem 20 anos. Ou seja, antes disso existia discussão no campo acadêmico, que tem vários anos. Então, é uma discussão antiga. Agora, é uma discussão que, né, a maioria das pessoas não se envolvia. E não se envolveu no PNE 2001 a 2001, 2010, 2011 ali, nos primeiros 10 anos. E também tem resistência de se envolver agora. Aí essa resolução do CNE que colocou isso de uma outra forma. Porque a resolução do CNE, ela não tem como objetivo regulamentar as atividades curriculares de extensão. É importante a gente perceber isso. A resolução do CNE trata de uma coisa muito mais ampla. Se vocês forem olhar na ementa da resolução, o que está sendo discutido lá são as diretrizes da extensão para a educação superior brasileira. E lá está colocada uma nova definição de extensão que se sobrepõe, atualiza de uma certa forma, a definição de extensão adotada nas instituições públicas de educação superior desde 2012, quando foi publicada a Política Nacional de Extensão Universitária no encontro do ForProEx de Manaus. No ano seguinte, eu entrei na Pró-Reitoria de Extensão aqui no IFES, então isso é uma coisa bastante... teve muita força para mim, porque estava sendo impulsionada naquele momento. Mas ali coloca uma definição de extensão que estabelece que a extensão ela se articula, né? Ela faz parte do currículo e se articula com a organização da pesquisa. Na definição da extensão. Isso, a perspectiva da indissociabilidade ainda não tinha sido colocada dessa mesma forma antes. Ela era estabelecida como um princípio e não como definição. E agora ela já começa a definição falando de indissociabilidade, falando de integração curricular e falando da articulação com a organização da pesquisa. Né? Então, é uma transformação muito grande para as ações de extensão, assim como é para o currículo. A diferença é que no currículo nós estamos mexendo em 10%. Nas ações de extensão nós estamos mexendo em 100%. Então, assim, os colegas que fazem extensão, eles estão muito preocupados, e às vezes muito mais preocupados, porque além de ter que lidar com toda a angústia de ter que lidar com um currículo diferente, eles também estão vendo que as ações de extensão que eles planejam e executam, em muitas unidades, daquela forma que eu falei para vocês, né? No amor, né? Porque a pessoa às vezes vai discutir dedicação de tempo para a ação de extensão, a pessoa recebe 2 horas por semana para orientar um projeto que atende 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Quase 3, 4 vezes mais do que todas as pessoas que o campus atende nas suas matrículas. Um campus grande, né, eu diria. Então, assim, essas pessoas estão muito preocupadas, porque elas vão passar a ter que conceber dentro das suas ações que, em geral, não tem infraestrutura para se fazer, não tem transporte, não tem orçamento, e vão ter que atender, ao invés de lidar com 10, 20, 30 alunos, vão ter que lidar com 200.
Então, quer dizer, se eu fosse colocar numa escala de preocupação, essas pessoas estão muito mais preocupadas do que as pessoas que estão ali basicamente envolvidas com atividade de ensino e alguma coisa de pesquisa, né? Que é a maioria dos nossos docentes tem esse perfil, né? Se você for pegar envolvimento de docentes, a proporção de docentes que se envolve continuamente com atividade de extensão, dá menos que 20%. Em geral, assim, um chute que eu faço é esse. Normal esse tipo de número. E agora é legal que virou um indicador nacional, então a gente vai começar a medir isso aí. Aí que a gente vai ver, né, a evolução também desse quadro, né, do envolvimento das pessoas. E aí, Bruno, não tem mágica, tem todo mundo aqui pegar junto. Não tem jeito, né? E é muito chato, às vezes, a gente ser colocado como gestor de extensão, como extensionista, na condição de culpado, das pessoas apontarem o dedo e falar, isso é culpa sua. Essa moda aí vocês que inventaram, como se existisse eu e vocês, sabe? Como se não existisse uma unidade no corpo docente ali no sentido da sua finalidade, né? E isso é muito chato, a gente ter esse tipo de comportamento, às vezes é muito complicado de lidar, assim. Eu não costumo ligar para isso não, mas isso frequentemente acontece, esse tipo de posição. Acho que isso aí é a pior coisa que existe para a gente cumprir esse prazo. Cumprir tabela, polarizar essa discussão entre os que são obrigados a fazer alguma coisa e as pessoas que inventaram essa moda, né? Porque não existe essa separação. Isso é um discurso, né? A gente tem que combater. E a dificuldade que a gente tem de trabalhar em grupo. Se a gente superar essas coisas até o fim do ano, a gente consegue, até o fim do ano que vem, fazer tudo que a gente precisa. Então, a atividade de integração como essa aqui é show, tá? Parabéns aí para quem organizou. Obrigada, Renato. Andréia, você está fazendo alguns comentários no chat, você gostaria de falar? Gostaria de comentar alguma coisa? A Andréia trabalha na parte da gerência de pesquisa, pós-graduação e extensão aqui no campus, né? Não, Aline, não é porque quando ele usou a expressão aí que não é moda, realmente não é modismo, né? Se a gente for analisar as bases legais aí, a própria Constituição Federal, ela já trata, né, da extensão lá, né? Em tempos de 1988, já se falava em extensão como um princípio indissociável, né? Aí quando ele fala que a gente pegou os conteúdos, né? A gente colocou tudo em gavetinhas, né? A gente armazenou cada um numa caixinha, a gente que separou o que não deve ser separado, né? Que na realidade a gente vai para o campo de trabalho e a gente não encontra nada tão dividido, tão separado assim, como a gente vê nas instituições, como a gente vê na escola, né? É isso. Ok, André, obrigada aí pela contribuição. Mais alguém? Nós já chegamos aqui, são 15h37 agora. O papo foi ótimo, né? A fala de vocês é muito esclarecedora. É muito rico em momentos como esses, viu, Renato, Tomé. A gente fica bastante agradecido mesmo, né? Que eu quero fazer em nome do campus esse agradecimento. Nós aprendemos muito nessa tarde aqui com vocês. Nessa semana nós estamos falando de extensão, nós estamos falando de curricularização, nós estamos falando de inclusão, né? Então estamos trazendo para debates aqui temas que são de grande relevância para todos nós, né? Para fazer de fato o que tem que ser feito, né? E aí em relação à extensão, vencer essas barreiras, né, que vocês mencionaram aí, para a gente poder avançar. Eu vou passar para vocês fazerem uma fala final, então, antes da gente fechar, pode ser? Alguns minutinhos, então. Começamos com o Tomé, que começou da outra vez, né? Só tenho a agradecer mesmo. Para mim, esses momentos são muito enriquecedores, né? Eu aprendo bastante também nessas conversas, nessa troca de ideias que a gente tem. E é sempre um aprendizado, né? E é difícil para todo mundo, né? Vocês vão começar agora com a regularização da extensão, não é fácil, é sempre, às vezes até moroso, esse processo de convencimento, eu diria, das pessoas de entender que a extensão é muito importante mesmo, né? Que é indissociável ao ensino e à pesquisa, que é um princípio constitucional e que deveria ser 33%, né? E não só 10%. É
um jogo que eu sempre faço, assim, o ideal seria 33% para cada, né? E que a gente realmente não separasse, né? E não que fosse de fato indissociável, que a gente não ficasse pensando agora ensino, agora pesquisa, agora extensão. Mas esses debates são realmente muito importantes, a gente aprende bastante. Eu me coloco à disposição de vocês, se quiserem outros momentos assim para a gente conversar mais. Que eu amo a extensão, sou apaixonado por extensão e tudo que envolve isso. Então, sempre tiver um debate, uma conversa de bar para falar de extensão, eu vou, é só me chamar. Muito obrigado, tá, gente? Boa tarde. Obrigada, Renato. Queria agradecer também, esses momentos eles organizam também muito as ideias que a gente tem, né? Esse processo de diálogo, né? A gente acabou não trocando muita coisa com vocês aqui nesse tempo, acabou falando mais do que ouvindo, mas a gente fica à disposição também, né? Para outros momentos, talvez um grupo menor as pessoas se sintam mais à vontade, reuniões de uma determinada coordenação de curso e tal. E se vocês quiserem, né, de repente, manda um e-mail, manda um link aí, a gente entra e bate papo, sabe? A gente não pode tratar também desse assunto como sendo uma coisa pesada demais, sabe? Porque a extensão tem um lado maravilhoso, né? Vocês viram aí minha formação, eu sou engenheiro do curso técnico até o doutorado, entendeu? Nunca vi extensão na minha formação, nunca vi, nem sabia que existia, né? E hoje eu estou aqui, sou pró-reitor de extensão há 8 anos, fiz um monte de trabalho aqui no IFES, com todo o apoio aqui dos gestores, meus colegas, e a extensão trouxe um sentido de realização para mim, enquanto profissional da educação, que dificilmente eu tenho. Vocês viram que eu me envolvi com a organização da pesquisa também. Então, assim, eu tenho uma vivência como pesquisador, como gestor de pesquisa, mas foi a extensão que me realizou como professor. Eu acho que assim, são histórias muito bonitas que a gente ouve. Muito, muito. Se vocês acham que é emocionante, vocês verem um egresso, contar a história para vocês, de que, minha vida mudou e tal, pô, é bacana demais, né? Agora, vocês imaginam quando vocês vê esse poder de multiplicação que a extensão tem quando ela envolve a instituição numa atuação numa comunidade ou num território, e essa história ser contada por centenas de pessoas que, às vezes, não vão ter a oportunidade que aquele aluno tem de se matricular, né? E, às vezes, a gente tem um tempo mais limitado, mas nem por isso o impacto é menor. Então, eu queria que vocês colocassem isso em perspectiva, né? A beleza que existe nesse processo de transformação, e tanto que isso é bonito, estimulante, e o tanto que isso realiza a gente como trabalhador de educação. Tá? Coloquem isso em perspectiva, ouçam as histórias das pessoas que estão ali do seu lado que já fazem esse trabalho. Eu acho muito importante vocês trazerem as pessoas que fazem as ações de extensão para falar do trabalho delas e mais, trazer as comunidades que estão sendo atendidas para contar as histórias delas. Eu acho que a sensibilização ela começa por aí, e é assim que a gente vai começar aqui no Instituto. A gente vai trazer o público que a gente está impactando para contar as histórias que eles têm para a gente, né, como parte da avaliação das ações de extensão na nossa jornada de integração. Vai ser uma das atividades de sensibilização que a gente vai fazer. Eu recomendo que vocês façam. E se quiserem, assim, se eu tiver a oportunidade de assistir, eu vou gostar. Obrigado, gente. Estamos à disposição. Obrigada, Renato, mais uma vez, né? Você, eu também. Assim, a gente fica bastante entusiasmado até com as falas de vocês e a gente está bem disposto a aprender. Aqui nós já fazemos algumas atividades de extensão. A curricularização é que é o desafio que está colocado para nós agora, né? E, de fato, é como você citou aí, Renata. Hoje, quando a gente ouve as pessoas, quando a gente vê o resultado final dos projetos, é muito gratificante. Quando a gente se envolve com isso, é que a gente vê o peso que tem, o retorno que tem para a gente enquanto profissional, mas sobretudo como seres humanos mesmo, né? Antes de encerrar mesmo, aqui eu vou passar só para o Fernando, que é o chefe de departamento, né, para ele também fazer agradecimento a vocês. Eu encerro a minha fala aqui, dando já uma boa tarde a todos. Não vamos abrir mão de outros momentos com vocês, já que vocês nos deram essa abertura. Sei que as dúvidas vão surgir, principalmente quando a gente estiver fazendo a execução mesmo ali, né, nesse desafio de fazer a curricularização. Então, não vamos abrir mão, né, dessa oportunidade que vocês nos deram, tá? Obrigada. E, Fernando, passo para você fazer a fala final e a gente vai encerrar.
Obrigado, Aline. Na verdade, você já roubou minha fala final, porque eu ia justamente dizer que certamente a gente vai incomodá-los muito ainda, né? Aproveitando principalmente essa experiência já acumulada, esse conhecimento, e principalmente por ter passado já por esse processo nas instituições de vocês, né? E certamente já conhecem bem melhor aí o caminho das pedras, as dificuldades, os percalços, né? Experiência acumulada é tudo. Então a gente agradece muito aí a disponibilidade novamente de vocês por ter estado conosco aí esse período, né? E com certeza nós vamos chamá-los aí para outros momentos, né? Talvez para um bate-papo no momento da nossa implementação aqui nas dúvidas, enfim, né? Se não for pedir demais, né? Principalmente, Tomé, se você puder compartilhar aquela apresentação que você fez com a Aline para poder passar para a gente, assim, é coisa de aluno que fica pedindo o slide para o professor, né? Porque está mais fácil ali. Mas se você puder compartilhar, porque estava muito didático mesmo ali, e com a sua fala ficou parecendo, inclusive, tão simples, né? Mas muito bom mesmo. Muito obrigado a vocês aí. Então é isso, gente. Uma boa tarde para todos nós, né? Um abraço para vocês. E quem sabe um dia, né, vocês dois estejam aqui conosco presencialmente no campus Itumbiara. É um prazer recebê-los aqui, tá? Um abraço a todos e boa tarde. Um abraço, gente. Obrigado, Boa um tarde. abraço, disponham. Parabéns. Tchau. Boa tarde. Tchau.